Fala pessoal, muito boa tarde a todos, vocês em todo o Brasil aí que me assistem nesse momento. É um prazer recebê-los aqui. Estou na direção de Taguatinga, já saí de Brasília e vou começar daqui a pouquinho uma grande revisão com a turma aqui do Distrito Federal, a tarde inteira com eles. Vão ser mais de 4 horas de PB na veia aqui e vamos com tudo. Estou aproveitando aqui que eu estou no caminho, estou aqui no Uber e resolvi abrir a live para trazer algumas dicas importantes para vocês de alguns temas que eu acho que podem cair na prova. Vamos pegar aqui do tema 76 a 80 sobre direito administrativo, direito tributário, constitucional e direito civil. Tudo bem? Eu vou pedir para a galera segurar as mensagens aí, que como eu tô aqui em trânsito, o sinal fica instável. Então eu vou pedir para a galera parar as mensagens aí, por favor. Todo mundo parar as mensagens, nenhuma mensagem agora, tá? Vou pedir que todos parem, por favor, as mensagens, tá certo? Para eu poder começar aqui, senão vai travar, porque para mim já tá dando sinal de travação aqui, tá? Então quem puder, só compartilhe a transmissão. O que eu vou falar aqui pode cair na prova de vocês. Compartilhe a transmissão com os seguidores de vocês, bota o dedinho aqui, convido os seguidores e sem mensagens. Vamos lá, a banca pode fazer uma indagação no direito administrativo sobre a diferença entre licença e autorização. Gente, a licença e a autorização de polícia. Então, preste atenção, tema 76, direito administrativo, licença e autorização de polícia. Tudo bem? Bom, a licença e a autorização, elas refletem comportamentos que a administração pratica para legitimar certo administrado à prática de certo comportamento, ao exercício de certa atividade. Ou seja, a administração, ela recebe do legislador a prerrogativa de se manifestar para legitimar que determinado administrado fique, possibilitado à prática de certo comportamento, ao desempenho de certa atividade. Há uma diferença, todavia, entre a licença e a autorização, sem as quais o administrado não poderá empreender aquele comportamento, aquela atividade. E a diferença é bem fácil de identificar na prova. Prestem atenção. Existem duas situações distintas. Na primeira delas, e aí eu vou falar primeiro da licença, a lei, o legislador, estabelece certas regras, certos requisitos e diz aos administrados: olha, se vocês obedecerem essas regras, se vocês cumprirem esses requisitos, se vocês se adequarem a essas exigências, basta que vocês procurem a administração para mostrar, para provar que cumpriram as regras, os requisitos, as exigências legais, demonstrando ao administrador que vocês cumpriram as exigências que a lei estabeleceu, para que vocês pudessem empreender o comportamento de vocês, desenvolver a atividade de vocês. O administrador ficará obrigado a legitimá-los à prática desse comportamento, ao desempenho dessa atividade. É dizer, a lei estabelece regras, estabelece requisitos, coloca exigências e diz ao administrado: se você cumprir tudo isso, o administrador não terá a faculdade de analisar se é conveniente, se é oportuno para a administração. Eu, lei, já entendo que não é lesivo, que não é nocivo à administração. E obrigo o administrador, vinculo o administrador a, após verificar que você cumpriu os requisitos legais, conceder a legitimação, legitimando a prática do seu comportamento. Esse ato do administrador, de verificando que o administrado cumpriu as exigências legais, legitimá-lo à prática do comportamento, esse ato em que o administrador não tem a discricionariedade de avaliar se é conveniente, se é oportuno, se é inconveniente, se é inoportuno para a administração. Esse ato em que o administrador fica obrigado pelo legislador, fica vinculado ao mandamento legal e é obrigado a legitimar o administrado à prática do comportamento, desde que ele tenha cumprido as exigências legais, é o que a gente chama de licença. Então a administração, no poder de polícia, vai avaliar se o administrado cumpriu os requisitos legais.
observados os requisitos legais, o administrado tem o direito adquirido de poder praticar o seu comportamento. É como se a lei dissesse: se você praticar o comportamento A, obedecer a conduta B e a exigência C, você pode desenvolver o seu empreendimento. A administração não tem a prerrogativa de avaliar se isso vai ser oportuno ou inoportuno, conveniente ou inconveniente. O papel do administrador é apenas verificar se você obedece às exigências legais. Por isso se diz que após a verificação e se concluindo que o administrado obedeceu os requisitos legais, o ato do administrador de legitimá-lo à sua prática, ao seu comportamento, a instaurar um estabelecimento, a desenvolver uma atividade, é um ato vinculado. Daí a gente fala que a concessão da licença é um ato vinculado, porque o administrador não tem a liberdade de escolher se ele quer ou não quer conceder a licença. Se o administrado cumprir os requisitos legais, a licença tem que ser expedida. A expedição dessa licença se dá através de um documento chamado alvará. Alvará é a forma, a licença é o conteúdo desse vinculado ato administrativo. É diferente do que ocorre na autorização. Na autorização, a lei estabelece requisitos, a lei coloca exigências para serem observadas, e se o administrado cumprir os requisitos, obedecer essas exigências, ainda assim ele não tem o direito adquirido a ser legitimado à prática do seu comportamento. Esse comportamento, para o qual ele cumpriu as exigências, depende de uma autorização da administração, que terá o poder discricionário de avaliar se naquele momento, naquelas circunstâncias, naquele local, diante da realidade vivida, é oportuno e conveniente legitimar o comportamento do administrado, ou se tal prática seria inoportuna e inconveniente para a supremacia do interesse público. E a administração tem a prerrogativa de não autorizar o comportamento, mesmo que o administrado tenha obedecido às exigências legais. Esse ato da administração de legitimar o comportamento do administrado que cumpriu os requisitos legais, porque ela, a administração, escolheu legitimá-lo, porque entendeu que não há nenhum atentado ao princípio da supremacia do interesse público, porque não é inconveniente ou inoportuno para a administração, é o ato de autorização. A diferença central entre autorização e licença é que na autorização a administração age pautada no poder discricionário, ao passo que na licença ela age em poder vinculado. Na autorização, a administração tem a liberdade de não permitir que o administrado pratique o comportamento que ele pretende, mesmo que ele tenha obedecido às exigências legais. É que para tais práticas a lei deixa claro, não basta você cumprir as exigências legais. Para você poder praticar esse comportamento é necessário que, além de você cumprir as exigências legais, você não venha a gerar uma inconveniência ou inoportunidade para o poder público e a administração, numa análise de mérito pontual, casuística, que vai avaliar se naquela circunstância, naquele momento, existiria inconveniência ou inoportunidade. Perceberam? Bem, acho que aqui, né? Acho que chegamos já, né? Então, pode encostar aqui. É exatamente isso, tá certo? Então, essa é a diferença crucial, pode parar aqui que tá ótimo, entre licença e autorização. Deixa eu ver se ele abre aqui pra gente, peraí. Tudo bem? Eu acho que o senhor não vai me reconhecer, eu sou professor da casa, tô aqui convidado pelo professor Pierre, vou fazer um aulão no auditório agora. Pedro Barreto, eu dou aula via online aqui na casa, que eu tô sem minha identificação, tenho que pegar lá no DP. Tá? Eu vou dar aula aqui no auditório agora. Tô com o Rodrigo, com o seu Pierre. Autorizou, obrigado. Obrigado, tá? Eu só vou descer. Bom, entramos no estacionamento privativo da faculdade dos professores, graças a Deus. Cara, eu vou descer aqui e pegar a mala, muito obrigado, tá? Obrigado, senhor. Vamos agora para uma dica rápida de direito constitucional, moçada. Falamos de administrativo, agora a gente vai com o direito constitucional. Tem que ser antes de eu entrar no auditório, porque depois que eu entrar, eu não consigo mais continuar com vocês aqui no Periscope. Então, vamos agora para o tema 77. Esse tema foi o tema 76, licença e autorização, tá certo? Então, agora a gente vai para o tema 77, direito constitucional. Tudo bem? Você está me vendo no Periscope? Acabo de encontrar, mostra o telefone aí. Qual é o seu nome? Qual? Fernanda, acabei de encontrar a Fernanda aqui, que está nos assistindo pelo Periscope também. Então, tá tudo aqui, né? Vamos lá. Obrigado, cara. Eu pulei os temas 73, 74, 75, gente. Vou dar eles depois. Tema 76, vai na minha numeração. Segue a ordem que eu estou dando aqui, tá? Para não mudar o apontamento que eu fiz com o Dani. Então, tema 76 foi o que a gente passou agora. Então, passei pelo 76.
e agora eu vou para o 77, ok? Direito constitucional, direitos fundamentais, direito de associação. Direito constitucional, direitos fundamentais, direito de associação. Então, anote aí, artigo 5º da Constituição, tudo bem? Artigo 5º da Constituição, incisos 17 a 21. Artigo 5º da Constituição, incisos 17 a 21. Direitos fundamentais, direito de associação. Cheguei aqui 20 minutos antes do horário, meia hora, né? Eu vou entrar aqui no auditório, enquanto o pessoal não chega, para bater esse papo com vocês. Então, direitos fundamentais, direito de associação. Moçada, pode ser que a banca pergunte para a gente sobre a liberdade que as pessoas têm de se associar. É uma liberdade constitucionalmente assegurada pelo nosso Constituinte no artigo 5º, incisos 17 a 21. Tudo bem? Bom, vamos lá. A banca pode elaborar uma questão, portanto, falando sobre essa liberdade de associação. E eu vou registrar com vocês aqui algumas características importantes desse direito fundamental. Deixa eu só tirar a mochila aqui. Ai, pronto, vamos lá, sentei. Primeiro ponto. Cuidado que tem uma palavra que é perigosa e a gente, quando lê lá na prova, a gente fica com medo de marcar. Mas é correto, é do jeito que está no texto constitucional. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedadas as de caráter paramilitar. Se domingo você estiver lendo na prova de constitucional uma alternativa dizendo que é plena a liberdade de associação, pode marcar verdadeiro. Não obstante a palavra plena, bota uma caraminhola na cabeça da gente, será que é plena mesmo? É plena. Essa é a linguagem utilizada pelo Constituinte no artigo 5º, inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, na prova, a primeira ideia que você vai levar com você é que a mim e a você, a todos nós, foi garantido na Constituição o direito de nos associarmos, desde que estejamos nos associando, instituindo uma associação para fins lícitos, vedada a associação de caráter, evidentemente, paramilitar. Então, é plena, anote e sublinhe no seu caderno, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedadas as associações de caráter militar. Pode ser que a banca indague sobre a necessidade ou não de autorização do poder público. Moçada, sem medo, vai no alvo na prova. Se o examinador, se o Marcelinho tivesse perguntado aí para vocês, né, o professor Marcelo Machado, que é o examinador, se ele perguntar para vocês, é necessário que o poder público autorize os associados a constituírem a sua associação? Não. O direito de associação independe de autorização do poder público. E mais, eu vou além. Além de o poder público não precisar ser consultado para me dar uma autorização para que eu possa me associar com os meus potenciais associados, o poder público não tem o direito de interferir no funcionamento da associação. Então, o poder público não pode interferir na gestão, no funcionamento da associação. Então, vamos recapitular? O direito de associação é um direito fundamental, abrigado expressamente, não implícito, é expresso no artigo 5º da Constituição. É viável para todos nós o direito de nos associarmos, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedadas as associações de caráter paramilitar, não dependemos de autorização do poder público e nem o poder público pode interferir na gestão e no funcionamento. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Não é só bloquear o chat não, é para não comentar mesmo, porque quando comenta me atrapalha, atrapalha os colegas e dispara um algoritmo de travação da transmissão. Numa aula, só o professor fala. Então, não comente, por favor. E não é só ocultar o chat, não. É ter a educação de não comentar para não atrapalhar a aula. Porque quando a pessoa está falando e outra bota um cartaz na frente escrito, atrapalha quem está falando. Ok? 0 comentários, por favor. Então, vamos embora. É vedada a associação de caráter paramilitar. É pleno o direito de associação para fins lícitos, vedado de caráter paramilitar. Estamos juntos? E aí, continua junto comigo aqui, todo mundo. Gente, ninguém é obrigado, porque se associou, a se manter associado. Então, se eu tiver feito um termo de associação, me associando a determinada associação, ainda que no regimento, ainda que no contrato social, ainda que no estatuto, haja uma previsão que quem se associou fica por 4 anos, por 5 anos, eu posso me retirar na hora que eu quiser.
Ninguém pode ser compelido a se manter associado, ainda que no estatuto, ainda que no contrato social, ainda que no termo de associação voluntariamente instituído, haja a previsão de vinculação mínima por X anos. Ninguém é refém de entregar a sua liberdade. Então a Constituição deixa claro que ninguém é obrigado a continuar associado, a se manter associado, e nem pode ser proibido de se dissociar. A mesma liberdade que eu tenho de me associar, eu tenho de me dissociar dos até então associados com quem eu estou ali compartilhando dos propósitos associativos, tudo bem? Então é plena liberdade de associação, de desassociação, ninguém pode ser obrigado a ficar mantendo o seu vínculo, todo mundo tem o direito de sair na hora que quiser, a associação não depende de autorização do poder público, a associação não pode ter interferência na sua gestão pelo poder público. E por fim, para a gente passar o cerol nesse tema 77, prestem atenção agora. A associação só pode ter suas atividades suspensas ou extintas por ordem judicial. Não havendo declaração judicial, não sendo por ordem do judiciário, galera, a administração não pode suspender nem extinguir o funcionamento de uma associação. Esse poder não foi dado à administração pública, o poder executivo não tem essa prerrogativa. Quando nós elaboramos a Constituição, na Constituinte isso foi muito debatido, o direito de associação foi uma grande conquista após o regime militar, após a ditadura. As pessoas tinham medo de ir para as ruas, e elas conquistaram o direito não somente de ir para as ruas, mas de se associarem. Então o direito de associação é um direito que está consagrado, e o Estado ele não pode, a administração não pode suspender ou extinguir a atividade associativa. A suspensão e a extinção do funcionamento das atividades só pode ser declarada pelo Poder Judiciário. E agora me escute com amor, meu irmão, que é isso que derruba o candidato em prova. A extinção depende de decisão transitada em julgado. Eu posso ter uma declaração judicial que ordene a suspensão da associação, beleza. Mas a extinção, extinguir a associação, dissolvê-la por ordem judicial, somente se a decisão judicial transitar em julgado. Então, não se admite extinção da associação por ordem judicial se a decisão da qual emanou a ordem judicial não tiver transitado em julgado. É dizer, enquanto couber recurso, enquanto estivermos com litispendência, com processo em andamento, não se pode obrigar o fechamento das portas da associação. Tudo bem? Então essas eram dicas rápidas sobre o artigo 5º, incisos 17 a 21, direito de associação. Leva no teu coração que está com cheirinho de prova para domingo, o exame de ordem de vocês. E a galera concurseira, para os certames que vocês vierem a participar, é um direito sempre alvo de perguntas e questionamentos. Tudo bem? Então esse foi o tema 77, eu vou entrar agora com o tema 78, direito tributário. Grande Franklin Albuquerque conseguiu mandar o seu primeiro super heart para mim agora, né? Explodiu na tela um super heart, muito obrigado. Aparece você o seu rosto para mim aqui. Quando você manda o super heart, você entra aqui na minha tela, eu estou vendo você, eu estou te vendo, você está aparecendo na minha tela aqui agora, Franklin Albuquerque, eu acho que Franklin é de Recife, Pernambuco, se eu não estiver equivocado, não é? Muito obrigado pelo seu carinho, irmão. Mais um aí que conseguiu botar um super heart aqui na transmissão. Então, vamos lá, vamos caminhar. Rapaziada, se liga nessa. Direito tributário, tema 78, direito tributário, tema 78, arrecadação do ITR. Arrecadação do ITR, anota no caderno, arrecadação do ITR. Então, tema 78, arrecadação do ITR, beleza? Bom, a banca pode elaborar uma questão trabalhando com o tema da competência e da arrecadação do imposto territorial rural, porque nós temos uma situação bem especial na Constituição, que foi colocada na Constituição em razão de uma emenda constitucional, a emenda 42. Então preste atenção no que eu vou falar aqui agora, tá legal? O ITR é um tributo de competência da União, o ITR é um tributo de competência federal, a União é competente para o ITR, a União legisla sobre o ITR, a União executa os inadimplementos de ITR, o ITR é um tributo de competência da União. Todavia, preste atenção agora, nós temos dois regimes jurídicos quanto à arrecadação do ITR no Brasil. De um lado, nós temos um regime que foi apelidado de regime do ITR meio a meio, 50-50, 50-50. E de outro lado, nós temos um regime que é apelidado de regime do ITR 100% municipal. Regime do ITR meio a meio e regime do ITR 100% municipal. Independente
de em qual desses dois regimes, que são os dois que existem, está o seu município, independente de se o seu município estará no regime jurídico do ITR meio a meio, ou no regime jurídico do ITR 100% municipal, o ITR é sempre um tributo de competência da União. Guarda o que eu vou falar aqui agora. Se domingo vocês estiverem lendo na prova uma questão falando sobre cobrança, arrecadação do ITR, em hipótese alguma marque que a competência para o ITR é do município. A competência é da União, o tributo é federal, quem legisla é a União. Agora, o que é que acontece quanto à arrecadação? No primeiro regime jurídico, a União, que é a titular do tributo, que é quem legisla, que é o ente federativo competente, a União fiscaliza, lança, cobra, arrecada e repassa 50% da arrecadação para o município. Nesse mistério, a gente apelida de regime do ITR meio a meio. Como é que funciona o regime do ITR meio a meio? Que é o regime que leva hoje 90% dos 5.570 municípios do Brasil. Como é que funciona o regime do ITR meio a meio? A União, que é o ente competente. Ney, eu vou pedir a você que pare de escrever, por favor, aí na tela, tá certo? Pare de comentar aí, eu estou dando aula, por favor, pare de comentar para não atrapalhar, tá certo? Conto com sua compreensão, tá bom? Para não atrapalhar a aula. Então, quando a União cobra o ITR, 50% da arrecadação é repassado ao município onde fica aquele imóvel rural. Então, no regime do ITR meio a meio, no regime do ITR 50-50, a União, que sempre é o ente competente, fiscaliza, lança, cobra, arrecada e deposita 50% do valor arrecadado para o município aonde fica aquele imóvel rural. Tudo bem? Esse é o primeiro regime jurídico e ele abarca 90% dos municípios brasileiros. Mas nós temos um segundo regime jurídico que tem pouco mais de 500 municípios brasileiros que aderiram a ele. É o chamado regime do ITR 100% municipal. E o que é isso? Nesse regime do ITR 100% municipal, que pega pouco mais de 500 municípios no Brasil, nesse regime, e aí eu vou frisar, vou repetir, peço perdão pela repetição, pela insistência, mas para você não errar essa porra, o ITR continua sendo de competência federal, o ITR continua sendo um tributo da União, quem legisla, quem executa e inadimplemento é a União. Mas nesse segundo regime, que pega quase, um pouco mais de 500 municípios no Brasil, a União, ela se submete a uma vontade do município em que fica o imóvel rural. O município bate na porta da União e diz assim, tudo bem, vim aqui fazer um convênio administrativo com você. E através desse convênio, eu quero te informar que a partir de hoje, aqui no meu município, eu, município, lanço, eu fiscalizo, eu cobro o ITR, que é seu, que é de sua competência, e o meu prêmio por todo esse esforço é ficar com 100% da receita. Então, em 2003, a emenda 42 de 2003, a emenda 42, lá do final do primeiro ano do primeiro governo Lula, a emenda 42 de 19 de dezembro de 2003, a emenda 42 que foi apelidada como reforma tributária, a emenda 42 modificou a Constituição e passou a dizer que se os municípios quiserem optar na forma da lei, eles podem optar por intimar a União para celebrar um convênio. E intimando a União e celebrando um convênio administrativo, os municípios assumem a fiscalização e a cobrança do ITR e são premiados com 100% da arrecadação. Então, preste atenção, o município que quiser optar, pouco mais de 10% dos municípios brasileiros quiseram optar, em torno de 85%, 90% dos municípios brasileiros não optaram. Mas o município que quiser optar, ele pode fazer a opção. Ele bate na porta do governo federal, intima a União, celebra um convênio, e em razão desse convênio, esse município assume a prerrogativa de fiscalizar, cobrar e arrecadar o ITR, e ele fica com 100% da arrecadação. Perceberam? Isso é um direito potestativo do município e não da União, ainda que o tributo seja federal. Então vamos recapitular, para a gente fechar aqui, para a gente não errar isso em prova. Se cair na prova uma questão sobre fiscalização e cobrança do ITR, quer que vocês vão marcar, moçada? Que existem dois regimes no Brasil e os dois convivem harmoniosamente. Existe o regime do ITR 100% da União, do município, perdão, ITR 100% do município, e o regime do ITR meio a meio. Como é que funciona o regime do ITR meio a meio? A União fiscaliza, lança, cobra, arrecada o imposto e deposita 50% para o município onde fica aquele imóvel rural. Tudo bem? Então, ITR meio a meio. A União fiscaliza, lança, cobra, arrecada e dá de bandeja, deposita 50% para o município. E o que é o regime 100% municipal? É quando o município quer.
Só vai acontecer se o município quiser. Ninguém pode obrigar o município a tanto. Se o município quiser, ele intima a União, celebra um convênio, e a partir de então, ele fiscaliza, ele lança, ele cobra, ele arrecada e ele fica com 100% do ITR. Valeu? Então, essas eram as dicas bem objetivas, rápidas, como tem que ser uma revisão de véspera, sobre esse nosso tema de número 78, né? 78, ITR, arrecadação, fiscalização, cobrança do ITR. A gente começou, eu estava ali no Uber vindo para cá, no tema 76, com direito administrativo, licença de polícia versus autorização de polícia. Depois a gente passou pelo direito constitucional, direitos fundamentais, direitos de associação, foi o tema 77, e agora o tema 78 foi dentro do direito tributário, fiscalização, cobrança e arrecadação do ITR. Vamos para o direito civil, tema 79, direito civil. A gente tem café feito aqui. Tá chegando? Quando chegar, você sinaliza para mim que eu tô com minha garganta seca para tomar um café. Te agradeço, tá? De dentro do coração, muito obrigado. Tema 79, direito civil. Então, vamos embora na parte geral do direito civil. Bom, quando a banca elabora aquelas 7 questões de direito civil para o exame de ordem, a banca tem um costume de dividir essas 7 questões nas 7 matérias que compõem o direito civil. O direito civil não é uma matéria, o direito civil são 7 disciplinas. Tanto que você cursa uma a cada semestre na faculdade. Parte geral, obrigações, contratos, reais, responsabilidade civil, família e sucessões. São 7 disciplinas dentro de um universo temático chamado direito civil. É costumeiro que a banca pegue as 7 questões e distribua. Uma de família, uma de sucessões, uma de reais, uma de obrigações, uma de parte geral, uma de contratos, uma de responsabilidade civil. Às vezes, dependendo do exame, a banca dobra. E aí deixa uma das 7 pernas sem cair na prova e dobra em uma das 7 pernas. Aí vem 2 questões na mesma perna. Eu acho que o examinador, na verdade a examinadora, talvez traga 2 questões de parte geral nesse exame, né? Então já tem um tempinho que ela está olhando com carinho para a parte geral e pode ser que venha uma questão ali de pessoas naturais possivelmente, e bens, pessoas e negócio jurídico, prescrição e decadência. Então ela pega aquele quarteto da parte geral, pessoas, bens, ato, fato e negócio jurídico. Prescrição e decadência, dificilmente cobra prova, né? A parte geral é dividida em 5 bases, das provas, que é a 5ª base da parte geral, os últimos artigos, normalmente cai em processo, né? Então eu queria dar uma dica para vocês sobre bens, um tema que normalmente quando cai em prova, nego roda na parte dos bens, né? Os bens que estão ali no livro 2 da parte geral, das pessoas, dos bens, né? Se liga, gente, existem alguns bens que a lei atribui o caráter de bem imóvel ou bem móvel. Mas são bens que você não toca. Eles não têm mobilidade física. É uma mobilidade ou imobilidade fictícia. É o bem imóvel ou imóvel por definição legal. É que o legislador entende que certos bens que a gente não toca, não tem tangibilidade, eles precisam ser enquadrados, catalogados como móveis ou imóveis. Afinal, existem 2 direitos, o direito para as coisas móveis e um direito com regras diferenciadas para coisas imóveis, né? Para fins tributários, para fins de uso capião, para fins penais, para fins trabalhistas, existem normas que regem relações das pessoas com coisas móveis e normas que regem relações das pessoas com coisas imóveis. Então, a gente tem uma série de normas completamente diferentes que vão se aplicar de um jeito ou de outro se o bem é móvel ou imóvel. Então, o legislador resolveu, olhando para certos bens imateriais, intangíveis, qualificá-los ora como bens móveis, ora como bens imóveis. É o que a gente costuma chamar de bens móveis por definição legal, bens imóveis por definição legal, bens móveis ou imóveis por imputação legal, ok? Aí a banca pergunta, dentre as alternativas abaixo, marque a assertiva que indica o que é bem móvel por definição legal. Aí o moleque que não estudou, meu irmão, que não ouviu uma porra dessa, nunca leu, nunca abriu o código, fica com aquela cara de quê? De cozinho espremido, porque não sabe a resposta. Então se liga para não vacilar. São bens móveis. Móveis por definição legal, são bens móveis por definição legal, todos os direitos reais sobre coisas móveis, direitos reais sobre coisas móveis e as ações para protegê-los, direitos reais mobiliários, direitos reais sobre coisas móveis e as ações correspondentes, respectivas, para protegê-los. Então, se eu instituo um direito real de uso sobre coisa móvel, se eu trato do direito real de gozo recaindo sobre coisa móvel, qual a natureza jurídica desse direito real? Bem móvel. Bem móvel. Então, são bens móveis, por definição legal, os direitos reais sobre coisas móveis, as ações respectivas para tutelá-los, os direitos pessoais
que são chamados direitos obrigacionais ou creditórios. Os direitos pessoais, não vai me chegar em prova e dizer que direito pessoal, né, interparte, criado em contratos, em obrigações, negócios jurídicos, são bens imóveis não, tá? Coisa móvel. Direitos pessoais são bens móveis, por definição legal, e as suas ações respectivas. Então, um direito de crédito, um direito gerado interpartes, num contrato, numa obrigação, autor versus réu, contratante, contratado, um direito pessoal é bem móvel, por definição legal, e as energias suscetíveis de valor econômico, as energias suscetíveis de valoração econômica, energias economicamente valoráveis, não é? Então, bem móvel, por definição legal, energias suscetíveis de valor econômico, quem entrou na live, energias suscetíveis de valor econômico, direitos pessoais e direitos reais sobre coisas móveis e as respectivas ações para tutelar a integridade deles, ok? Antes que eu fale para vocês os direitos, os bens imóveis por definição legal, mandar um beijo para uma das louras do crime, essa advogada fantástica, advogada criminalista de mais de 20 anos de sucesso lá no Rio, professora Bia Abraão. Você é fera demais, viu, minha irmã? Orgulho da porra de ter você no portal. Você é ninja demais. Na última prova, fechou as 4 questões de processo penal numa revisão, né? Nunca vi um negócio desse. A pessoa tem uma benção dessa. Eu olho para Deus e falo, e eu não mereço também, pô, me dá uma benção dessa de falar 40 minutos e acertar 4 questões de 4 que caem na prova. Estava abençoada demais na prova passada. Aquela questão de inquérito, a questão de prisão, né? Não é nem dizer que foi parecida, foi igual. Foi igual, você deu a questão. A honra quem merece a honra. Você é foda, muito foda. Te amo, tá, irmã? Obrigado por fazer parte da família aí do Portal F3 e espero que Deus abençoe seu trabalho com Claudinha Serpa, com Sandro, com Bela e que vocês tenham aí mais uma vez 100% de aprovados na segunda fase de penal. Você é ninja. O Brasil precisa conhecer o seu trabalho, né? Eu tô há 17 anos nessa porra, 53 exames de ordem e eu vejo uma galera fanfarrona, uma galera fanfa que vive de nome, de marca, que não tem raça, não tem sangue na veia e eu vejo você dando uma raça do cacete, treinando essa molecada, botando o nego para passar com 9, 9,5 e 10, direito penal das matérias que mais reprovam na segunda fase, e vocês aprovam 100%, né? Vocês batem de tapa na FGV, né? Pisam, sambam na cara da FGV, vocês são sinistras. Um beijo, viu, Bia? Vou voltar aqui para terminar. Beijo, você é uma amada, muito querida, tá? Estou terminando aqui que eu vou começar já uma revisão com o pessoal aqui em Taguatinga. Então, se liga aí, rapaziada. Bem, imóvel por definição legal agora. Bem, imóvel por definição legal. Quais são os bens imóveis por definição legal? Ô, moçada, direitos reais sobre imóveis e as ações respectivas para tutelá-los, direitos reais sobre imóveis e as ações respectivas para tutelá-los. Exemplo, um direito real de promitente comprador de um bem imóvel é um direito real que recai sobre imóvel. Direito de superfície sobre imóvel é um direito real imobiliário. Os direitos reais, quando recaem sobre imóveis, bens fisicamente, materialmente, tangivelmente imóveis, esses direitos sobre imóveis são bens imóveis. A comercialização de um direito desse gera ITBI, porque é transmissão de bem imóvel. Então, a gente diz que é bem imóvel, por definição legal, todo e qualquer direito real que recai sobre bem imóvel e as ações respectivas para proteger esses direitos reais. Pedroca, onde está a definição dos direitos reais no Código Civil? Lá no direito das coisas. Você vai lá para a parte especial do Código Civil, no livro 3, direito das coisas, no artigo 1225. Os direitos reais que estão lá no 1225, taxativamente previstos, são os direitos reais do nosso ordenamento. Então, se cai na prova um direito real sobre bem imóvel e uma ação para proteger a integridade de um direito real imobiliário, qual a natureza jurídica? Bem imóvel, por definição legal. E, por fim, aquele que sempre derruba nego em prova, o direito à sucessão aberta. O direito à sucessão aberta é bem imóvel, é bem imóvel, é bem imóvel por definição legal. Vou lhe dar a pegadinha de sempre que cai na prova de direito à sucessão aberta. De cujos faleceu. Com a morte a gente tem a abertura da sucessão. Em tese, o patrimônio se transmite aos herdeiros pelo fenômeno da sesine, né? Então, direito de sesine, os bens do de cujos se transmitem com a morte para os herdeiros. E com a morte ocorre a abertura da sucessão. Entendam, os herdeiros ao tempo da morte têm um direito, caso não queiram renunciar, seja na renúncia abdicativa ou depois de aceitarem
uma cessão translativa, uma cessão de direitos hereditários, eles têm o direito àquilo que por lei é assegurado a eles, sejam os herdeiros necessários ou os não necessários, se for o caso de chegar a vez deles de receberem. Então os herdeiros têm o direito a receber aquilo que por lei lhes é assegurado a título de herança. Então, com a morte do decújo, se abre a sucessão e existem os direitos àquilo que decorre de uma sucessão aberta, que é o direito de herança, é o direito de herdar, assegurado inclusive no artigo 5º da Constituição. Tudo bem? Aí vem a pergunta: qual a natureza jurídica do direito à sucessão aberta? Imagine que o decújo faleceu, Caio, tem 2 filhos, Tício e Mévio, não tem cônjuge herdeiro meieiro, Caio faleceu, né? Tem 2 filhos como seus únicos herdeiros, cada um concorrendo meio a meio, 50-50, 50% para cada um, né? Você faz lá aquela cruzinha do decújo, fazia isso na faculdade, não fazia? Abre a chave, bota F1, F2, né? Assim, eu já dei aula de direito civil durante mais de 15 anos, meu irmão. Então se liga nessa porra, só olha F1, F2, cada um tem 50%. Caio faleceu, Tício tem 50%, Mévio tem 50%. Qual é a natureza jurídica desse direito de Tício de receber 50% dos bens espoliados? Qual é a natureza jurídica desse direito de Mévio de receber 50% dos bens espoliados? É a natureza jurídica de bem imóvel por definição legal. Então ele tem um bem imóvel. E qual a importância disso, irmão? Se eles confirmarem a herança, se eles aceitarem a herança, a aceitação pode ser expressa ou tácita, a renúncia tem que ser sempre expressa, a aceitação pode ser tácita. Se eles aceitarem a herança e depois quiserem ceder os direitos hereditários a terceiros, se eu e meu irmão Pedro e Rafa herdam de Pedrão, o velho Pebezão, Pebezão falece, Pedro e Rafa herdam 50%, vamos imaginar que não tivesse minha mãe, só para não complicar a conta aqui, botar minha mãe como herdeira e como meira, aí fode a porra da conta. Faz de conta que minha mãe não está aqui, ou que minha mãe renuncia para um monte, e eu e Rafa vamos disputar a herança do Pebezão, 50-50 para cada um, tá valendo? Tá valendo. Demorando demais o inventário, demorando, eu viro para Rafa, falo, Rafa, a parada é a seguinte, meu 50%, o meu quinhão, a minha cota de 50% em cima do espólio, eu vou abrir mão, eu vou vender. É um terreno, uma fazenda, eu não tenho interesse, eu quero liquidez. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar que o espólio vale aí 10 milhões. Você tem direito a 5 milhões, eu tenho direito a 5 milhões. Vamos imaginar que esse espólio fosse todo em coisas móveis, joias, coisas móveis, joias, bens móveis, gado, cabeça de gado, e aí está demorando para fechar o inventário. Aí eu resolvo vender. Eu já aceitei, já sou dono dos 50%, incorporei no meu patrimônio meu direito de 50% sobre a sucessão aberta, eu quero vender meus 50%. Mas imagine, olha a pegadinha de prova, no espólio só tem coisa móvel, fisicamente móvel, gado, metal, cordão de ouro, e eu quero vender os meus 50% sobre o espólio. Essa minha venda para meu irmão, que tem direito de preferência, porque é co-herdeiro, é condômino com proprietário no espólio, é prioritário. Não quis, Pedrinho pode vender para terceiro, pode vender para meu primo, para não sei quem, para o interessado, aí eu vou vender meus 50% sobre a sucessão aberta. Incide ou não incide TBI? Incide. Por que incide, PB? Você está vendendo joia, que é coisa móvel, TBI, não é sobre imóvel? Eu não estou vendendo a joia. Eu estou vendendo minha cota de 50% sobre o espólio. E qual a natureza jurídica do meu bem? Imóvel. Imóvel, parceiro. O direito que o herdeiro tem sobre a sucessão, o direito de ter o percentual dele na hora da partilha, vindo para ele. O que você recebe quando alguém morre, você não recebe os bens. Você recebe conforme o Código Civil estabelece como a sua cota e a sua fração, uma cota, um percentual sobre o espólio. Os bens virão para você após a partilha. Então, o que é que acontece? O direito que eu tenho como herdeiro sobre a sucessão que está aberta no percentual que a lei civil me concede é um bem imóvel. E se eu comercializar, após aceitar, fizer uma cessão dos meus direitos hereditários, onerosamente, eu estou vendendo bem imóvel, ainda que no espólio só hajam coisas fisicamente imóveis. A venda não é do que está no espólio, é a venda das minhas cotas. A venda do meu percentual é dos meus direitos sobre o espólio, no percentual que me cabe. Por isso cabe TBI, porque a venda é de bem imóvel. Por quê? Porque o direito à sucessão aberta é bem imóvel por definição legal. Tudo bem? Então vamos fechar essa aqui? Vamos fechar essa aqui de direito civil? Quais são os bens móveis por definição legal? Quais são os bens móveis por definição legal? Bens móveis por definição legal são as energias suscetíveis de valoração econômica e os direitos reais sobre coisas móveis e as suas ações. E quais são os bens imóveis por definição legal? Quais são os bens imóveis por definição legal? Né? E também é bem móvel por definição legal, direitos pessoais, ok? São 3. Direitos pessoais, direitos reais sobre coisas móveis e suas ações e as energias suscetíveis de valoração econômica. E o que é bem imóvel por definição legal? Bem imóvel por definição legal são os direitos reais imobiliários e as ações respectivas, bem como os direitos à sucessão aberta. Fechou? Passou?
o cerol, passou a régua. Então, esse foi o tema 79. Então, 76 foi direito administrativo, licença de polícia e autorização de polícia. 77 foi direito constitucional, direitos fundamentais, direitos de associação, artigo 5º, incisos 17 a 21 da Constituição. Tema 78 foi direito tributário, arrecadação do ITR, os dois regimes jurídicos, regime do ITR 100% municipal, regime do ITR meio a meio, União e município, e em todos os casos a competência é sempre da União. Quem legisla é a União, quem executa e inadimplementa é a União, o débito é sempre escrevível em dívida ativa federal. E agora o tema 79, direito civil, parte geral, bens móveis por definição legal, bens imóveis por definição legal. Vamos passar agora a régua e fechar com 80. Está chegando o meu horário de começar aqui a aula em Taguatinga, a galera está chegando já aqui no auditório. Então, vou fechar com vocês a última questão de tema de número 80. Tema de número 80, vamos com mais uma rapidinha de tributário. Tema 80, direito tributário. Anote aí. Sujeito ativo na cobrança do ITCMD. Sujeito ativo na cobrança do imposto sobre transmissões, causa-mortes e doação. Sujeito ativo na cobrança do ITCMD. Ah, professor, essa é mamão com açúcar, o sujeito ativo é o Estado. Sim, isso é óbvio. Ou o Distrito Federal. Qual Estado? Hã? Irmão, como é que a banca faz essa questão? Se cai na prova de vocês domingo. É óbvio que o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa-Morte e Doação, fica na competência dos estados e do DF, aqui do DF, eu estou no DF. Imagine a seguinte historinha. Pedro Barreto, domiciliado no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Niterói, resolveu doar um cavalo que está numa fazenda que o Pedro Barreto tem na Bahia. E eu, que sou domiciliado no estado do Rio, vou fazer a doação de um cavalo que está numa fazenda no estado da Bahia. E esse cavalo eu estou doando para meu irmão Rafa Barreto, que eventualmente estivesse domiciliado no estado de São Paulo. E eu estou celebrando com Rafael o contrato de doação aqui no Distrito Federal. Local do contrato, Distrito Federal. Local onde está a coisa, Bahia. Local do domicílio do doador, Rio de Janeiro. Local do domicílio do donatário. Qual foi o estado que eu falei? São Paulo, São Paulo. Vamos imaginar, São Paulo. Ainda vou dizer mais para sacanear no exemplo, na historinha, para o cara ficar assim, olhando para a questão. E o cavalo será remetido para uma fazenda que está no Acre. O que é que a banca faz, irmão? Ela vai lhe dar 5 noções de referências físicas. Ela vai dizer que o doador tem domicílio no estado A, o donatário no estado B, que a coisa está no estado C, que o contrato foi feito no estado D e a coisa será remetida para o estado E. Qual é o estado que cobra o imposto? É igual aquelas questões de direito internacional, né? Maria venezuelana, né? Puta que pariu, toda broca aquela porra. Então, vamos lá. Só uma informação interessa. Se é coisa móvel, se a coisa for móvel, móvel, a única informação que interessa é o domicílio do doador. E se for transmissão por morte, o último domicílio do decujus. Então, na coisa móvel, se cair na prova, José domiciliado no estado A, doou para Maria domiciliada no estado B, bem que se encontra no estado C e será destinado ao estado D. O contrato foi feito no estado E. Qual dos estados é o sujeito ativo para cobrar o imposto sobre a doação? José domiciliado no estado A, faleceu no Carnaval da Bahia, estado B. Deixou herdeiros nos estados C e D. E coisas móveis na herança que estão espalhadas por 15 estados do Brasil. Qual estado cobra o imposto sobre transmissão, causa-morte, dessas coisas móveis deixadas por morte? O estado do último domicílio dele, estado A. Então a banca joga uma porrada de historinha para lhe confundir. Presta atenção, olha para a live, olha para mim. Só uma informação interessa. O domicílio do doador. Se foi morte, o último domicílio do decujus. Então, não importa aonde eu morra, não importa aonde esteja o donatário, aonde estejam os herdeiros, não importa aonde eu faço o contrato de doação, não importa aonde está a coisa móvel, se é doação de coisa móvel ou transmissão causa-morte de coisa móvel, o estado competente para tributar é o estado do domicílio do doador. É o estado do último domicílio do decujus. E se ele tinha domicílio aqui no Distrito Federal, ou se ele é domiciliado aqui, o imposto é pago para o Distrito Federal. Mas isso vale para coisa móvel. E não para imóvel, entendeu, mulher? E se for imóvel, aí a informação é outra. Se for doação de bem imóvel, se for transmissão por morte de bem imóvel, a informação que vale é aonde está a coisa.
O imposto é pagável para o estado onde fica o imóvel. E se o imóvel estiver aqui no DF, para o Distrito Federal. Então, filtre junto comigo. Vamos recapitular para a gente fechar aqui o tema 80 e encerrar essa live. E aí, quando eu estiver saindo aqui de Taguatinga para o aeroporto de Brasília para voar para Salvador, eu puxo outra live e a gente vai até o tema 90. Eu prometi a vocês que na reta final a gente ia atropelar. A prova já está feita, então agora, meu irmão, vamos trucidar ela, né? Então, para encerrar, revisando, quem é o sujeito ativo para cobrar o imposto sobre transmissão, causa morte e doação? Quem é o sujeito ativo do ITCMD? Rapaziada, se for sempre Estado ou Distrito Federal, né? Agora, qual Estado? Quando é que é o DF? Quando é que é um Estado? Se for coisa móvel, doação de coisa móvel. Qual é o Estado que tributa a doação de coisa móvel? O Estado do domicílio do doador. Transmissão causa morte de coisa móvel. Qual é o Estado que tributa? O ITCM, em cima do inventário, sobre as coisas móveis. O Estado do último domicílio do decujus, que é o Estado onde se abre o inventário. Ok? E se for bem imóvel, o Estado aonde o imóvel está. Se for doação de bem imóvel, o Estado aonde o bem doado está. É irrelevante o domicílio do doador, o domicílio do donatário. Se for imóvel, aplica-se a regra do Estado da situação, do foro da situação da coisa imóvel. Matamos, então chegamos ao tema 80, eu pulei os temas 73, 74 e 75, correto? Pulei os temas 73 a 75, estou esperando o pessoal da minha equipe acadêmica me dar um feed, porque são 3 temas que recentemente os examinadores se manifestaram, e a galera falou, Pedroca, trava o 73 ao 75, que tem artigo que a gente está levantando. Então a galera que trabalha comigo, a minha equipe acadêmica, o pessoal que são meus monitores, ex-monitores, alguns deles são colegas professores, que fazem o levantamento dos temas, que ficam mapeando os examinadores, o que é que os caras publicam, o que é que os caras estão botando em Facebook, em Instagram, em blog, quais são as palestras que eles deram semana passada, dessa semana. Então, a gente está esperando chegar só um relatóriozinho de noite no aeroporto. Eu entro com os temas 73, 74 e 75, que eu pulei e retomo do 81 para frente. A gente vai chegar com certeza até pelo menos o tema 100, tá certo? Gente, que Jesus abençoe muito vocês aí, Maria passa na frente o tempo inteiro, que vocês sigam forte, é reta final, controla o coraçãozinho, controla a cabeça, porque vocês que estão se dedicando, estão pagando o preço, estão priorizando, só tem uma chance de vocês perderem, irmãos. Perder para si mesmo. Perder para emocional, perder para baixa estima, perder para falta de autoconfiança. Isso não vai acontecer, porque aqui só tem guerreiro, tiro, porrada e bomba, espírito de lince predador. Então mantenha a cabeça no lugar, coração leve, feliz, agradecendo a Deus por essa oportunidade, agradecendo a Deus por essa prova. Você tem uma chance domingo de carimbar seu passaporte para a vida da advocacia e entrar nesse mundo no qual eu faço parte há 17 anos, um mundo seleto, e eu espero que vocês sejam bem-vindos aí e sejam nossos próximos colegas. Se não for dessa vez, se Papai do Céu entender que ainda não é o seu momento, se você tiver a humildade de reconhecer que ainda não estudou o suficiente, que você continue de cabeça em pé, dando o seu melhor, fazendo o que tem que ser feito, porque o fruto não vira fruto, amigo, na época que ainda está na fase de fazer o tronco. Não adianta, não tem mágica, não tem milagre, se você ainda não estudou o suficiente, não tem base suficiente, provavelmente você não vai passar. Isso é um discurso verdadeiro, sem maquiagem, sem caosinho. Agora, vocês que me acompanham aqui, porra, vocês são a tropa de elite, irmão. Então vocês que estão aí dando raça, pagando preço, dormindo menos, se virando em 30, que não ficam dando desculpa, que não ficam usando problema de trabalho, de família, de dinheiro como desculpa, irmão. Que se vira, quem quer faz, meu irmão. Você que faz a porra do que tem que ser feito, você que se supera todo dia, você tem tudo para domingo, está entre os 25% de aprovados. A cada 4 brasileiros que foram à prova domingo, 1 vai passar, 3 não vão passar. Você vai ser esse 1. Eu tenho fé que todos vocês que estão aqui colados, que estão aí desde a primeira dica, que assistem aos aulões, que estão dando raça, você, meu irmão, que paga a porra do preço, você que não dá desculpa, você que dá atitude, você vai brigar pela vaga. Você, com certeza, é o que tem a probabilidade alta de estar entre esses 25% a 30% que domingo vão seguir com a gente aí por mais 7, 8 semanas, até 17 de setembro, na segunda fase. E, provavelmente, vão passar o Natal advogados, carteira vermelha pendurada na árvore de Natal, presente aí, né, para você, o seu melhor presente. Tá certo? Que Jesus abençoe a todos. Mais tarde eu volto, vou começar o meu evento com a galera aqui de Taguatinga, que já está chegando aqui, tá bom? Amo vocês, obrigado pelo carinho. E não deixem de ver o vídeo de processo administrativo fiscal que eu botei no Instagram, hein? Quem está me assistindo, botei uma diquinha lá, está registrada, aquela que eu fiz questão de registrar, está lá no Insta, está aberta, tá? Tem um vídeo, de noite ou amanhã eu vou tirar ele, eu vou excluir o vídeo, tá? Então vai lá, assiste o vídeo, são 58 segundos de dica, está lá no meu Instagram, tá certo? Meu nome, Pedro Barreto, minha casa, Portal F3. Pedro Barreto, Portal F3, lá no Insta, Barreto com duplo T, Pedro Barreto, Portal F3, vai lá, olha que daqui a pouquinho eu vou excluir e vou botar outro. Tá? E vou excluindo. Agora eu vou botando e excluindo, que eu não vou deixar ficar exposto, vai que a questão cai.
me queima. Pode parecer que eu tenho algum vazamento e não tenho, eu nunca tive. Tá? Então, tá lá, daqui a pouco eu vou excluir o vídeo. Então, olha, que eu vou tirar e tem tudo para cair. O examinador estava falando sobre esse tema ontem no Rio de Janeiro. Tá certo? Então, vai lá, olha o tema que eu botei de processo administrativo fiscal, recurso no processo administrativo, súmula vinculante 21, dá um look lá, que daqui a pouco eu estou apagando o vídeo, tá certo? Beijo a todos, fiquem com Jesus.